No ano de 1822, o Brasil passava por uma das situações mais delicadas de toda a sua história. Portugal agora estava sem rei, enquanto o seu digníssimo sucessor estava no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro. Dom João VI, aquele que deveria ser o rei oficial de Portugal, queria permanecer no Brasil, pois ele amava essas terras. Mas Dom João VI, mesmo amando tanto estas terras, ele tinha o dever de voltar para a sua terra de origem. Mas é óbvio que ele teria que levar Dom Pedro I contigo, o seu digníssimo filho, aquele que o sucederia no trono. Mas Dom Pedro, que tal como o pai também amava o Brasil, não poderia deixar esse país aqui abandonado. E o que ele fez? Sua mais famosa frase: diga ao povo que fico. Foi no dia 7 de setembro de 1822 que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, no seu famoso grito de independência ou morte. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Dom Pedro resolveu permanecer, e não só permanecer, mas se tornar oficialmente o imperador desta terra. E fazendo isto, ele sabia que o Brasil, que antes era um Reino Unido com Portugal e Algarves, deixaria de ser e passaria a ser agora uma nação soberana e independente. Desde então, a história do Brasil nunca mais seria a mesma. E como foi dito, Dom Pedro I, ele realmente gostava do Brasil tanto quanto o pai dele. Ele realmente se identificava mais como um brasileiro do que como um português. E por conta disso ele quis ver de fato essa nação dando certo. Foi então que ele contou muito com a ajuda do seu fiel amigo e conselheiro pessoal, José Bonifácio, que embora ele tivesse algumas intrigas com ele, em alguns momentos eles de fato permaneceram muito amigos sempre. José Bonifácio é considerado inclusive o patriarca da nossa independência. Ele articulou o ato junto com Dom Pedro I. E se não fosse por José Bonifácio, talvez nossa história seria muito diferente do que foi. Dom Pedro I, então, ele governou nosso país como imperador oficial por 8 anos, e com muita paixão e até autoridade. Porém, um outro empecilho entrou entrando na vida dele, e por conta disso do Brasil como um todo, no momento em que seu pai, Dom João VI, acabou falecendo, e o trono de Portugal ficou livre. Então, automaticamente, ele acabou herdando esse trono, se tornando oficialmente o Dom Pedro IV. Para os portugueses, ele é o Dom Pedro IV, para nós brasileiros é Dom Pedro I. E o que acontecia? Ele não podia ser ao mesmo tempo imperador do Brasil e rei de Portugal. Era um ou outro. Então, para não abandonar essa terra que ele amava muito e era o imperador, como ele havia proclamado de forma oficialmente, ele escolheu sua filha Maria como a rainha de Portugal. Porém, pouco tempo depois, o irmão de Dom Pedro I, que era o Dom Miguel I, acabou roubando o trono da sobrinha e se autoproclamou um rei absolutista de Portugal. Foi então que Dom Pedro ele não teve outra opção. Ele queria permanecer no Brasil, ele amava essas terras, ele amava governar essa nação, mas ele não viu outro jeito. Ele teve que voltar para Portugal, tal como o pai dele também teve que voltar quase que por uma obrigação, porque ele teve que voltar para lutar pelo trono da filha. Mas ele não queria abandonar essas terras. E o que ele fez? No seu lugar, como trono do imperador do Brasil, ele colocou o seu filho, Dom Pedro II, para ser o novo imperador, o sucessor do trono, aquele que governaria esse país continental e belo como nós conhecemos. Dom Pedro II, que tinha então 5 anos de idade, se tornou oficialmente o imperador do Brasil, um país absolutamente gigantesco, governado por uma criança. E, surpreendentemente, Dom Pedro II foi, sem dúvida nenhuma, o maior governante da história do Brasil.
Dom Pedro II ele nasce no ano 1825, em uma época que não podemos dizer exatamente que o Brasil vivia estável. Muito pelo contrário, há poucos anos atrás havia se acabado de proclamar a independência do país e o Dom Pedro I, junto com José Bonifácio, tentavam articular bem os conflitos internos, administrar bem as questões da época, com o objetivo de derramar a menor quantidade de sangue possível. Então eram muitos conflitos, eram muitas intrigas, e Dom Pedro nasce nesse ambiente. Lembrando que a mãe dele, a dona Leopoldina, faleceu quando ele tinha apenas 1 ano de idade. E pelas cartas do Dom Pedro II, que é da onde nós tiramos várias conclusões acerca da vida dele, seus pensamentos, suas visões, ele não fala muito sobre a mãe. Então dá-se a entender que ele não tem nenhuma lembrança dela, praticamente. Mas ao contrário, ele tinha bastante lembrança do pai, o Dom Pedro I. Ele relata que ele sentia muita falta, que foi muito ruim para ele a distância do pai, que era muita solidão que ele acabava passando. Com essa lembrança dessa mãe que morreu pouco depois dele nascer, né? Ele nasce em dezembro de 25, ele completa 1 ano e a mãe morre. Em dezembro. Então ele nem lembrava da mãe. Não tinha lembrança nenhuma da mãe. Ele vai lembrar sempre do pai. Esse pai, ele vai guardar pelo resto da vida. Tanto que ele guarda, né? Não só a lembrança desse pai, mas ele guarda todas essas cartas. Essas cartas que eu estava comentando, que o Dom Pedro trouxe com ele, isso está tudo no arquivo do Museu Imperial em Petrópolis. Porque eu quero que vocês coloquem na cabeça, gente, a situação do Dom Pedro II. A mãe dele já estava morta, o pai dele, quando ele tinha apenas 5 anos de idade, foi embora para outro país para nunca mais o revê-lo, e por coincidência o pai dele era o imperador do país, e ele foi deixado aqui na Terra sozinho, né, sem o pai e sem a mãe, e sem também muitos amigos da idade dele, como o imperador do país, com apenas 5 anos de idade. Que beleza, né? Que pressão psicológica extrema que devia estar na cabeça dele. Então, se coloque no lugar dele por conta disso. O quanto que foi ruim para ele nesse quesito. Ele ser deixado como imperador do país, sem pai, sem mãe e sem amigo da idade dele, como imperador, com essa tamanha responsabilidade. É óbvio que com o tempo eles não iriam aceitar isso. Dom Pedro II, que era muito novo, não foi aceito mais como imperador. Então foi decidido o seguinte, que ele viria a se tornar realmente o imperador oficial da nação quando ele atingisse a maioridade. Que até lá, ele haveria de estudar muito todos os dias para se preparar realmente para governar essa nação continental. E Dom Pedro II não foi deixado em mãos ruins, de maneira nenhuma. Dom Pedro I confiou a vida do seu filho nas mãos de José Bonifácio, que ele sabia que era uma pessoa extremamente confiável. A ele vou confiar a educação de Pedro II. Novo imperador do Brasil. José Bonifácio, gente, ele era um homem extremamente culto. Ele era polímata, poliglota, conhecia línguas, artes, culturas, história, geografia, os principais problemas políticos do Brasil na época. Era um homem extremamente erudito. Ele foi deixado para não só cuidar, mas para educar o Dom Pedro II para se tornar um imperador. Então ele ensinava para ele literatura, botânica, astronomia, tudo quanto se podia ensinar de ciência. E o Dom Pedro II foi criado nesse ambiente de profundo estudo, muita leitura, muita concentração, e muito provavelmente foi isso que acabou formando, influenciando o seu espírito para o resto da vida. Porque conta-se que o Dom Pedro II era um homem bastante tímido, muito sensível, muito quieto, enfim, muito diferente do pai dele. O pai dele, ele amava festas, ele gostava dos palanques, de discursar para o grande público, enfim, era um homem muito extrovertido. O Dom Pedro II não, conta-se que ele preferia ficar na sua biblioteca estudando e lendo do que ir para uma festa, do que confraternizar com outros nobres, enfim. Era o jeito dele. Ele se refugiava nos seus livros, estudos. Era um homem, desde o começo, que ele gostava disso, do mundo dele, no seu imaginário, nas suas descobertas, suas buscas. Era isso que ele gostava. O Dom Pedro II não era exatamente a pessoa mais interessada do mundo na burocracia pública. De maneira alguma eu quero dizer que ele é perdulário, de maneira alguma eu quero dizer que ele se eximia de suas funções. Só que ele mesmo dizia, se pudesse, teria sido professor. Tem até tem um fato sobre ele, algumas pessoas acham elogioso, mas eu acho até um tanto chocante, que o imperador ele lia coisas para além da função pública cerca de 8 horas por dia. E com isso vocês devem estar até se perguntando, tá, mas se o Dom Pedro ele tinha que estudar o dia inteiro e ele não era o imperador, quem que estava então governando o Brasil?
Pois bem, nessa época o Brasil estava passando pelo chamado período regencial, que durou 9 anos, de 1831 até 1840, em que várias pessoas diferentes governaram o país. No começo eram 3, mas com o tempo a mudança da Constituição de 1834 passou a ser um só, que era eleito pelo povo. Uma das coisas mais importantes que ocorreram na regência foi a tentativa de descentralizar o poder no Brasil. E, gente, eu quero que você tenha em mente que esse período foi talvez o mais caótico da história do Brasil. Não em termos de economia ou de relações exteriores, mas de caos interno, de conflitos internos e políticos. Porque eram tantas revoltas armadas que ocorriam todos os dias, praticamente, que estavam literalmente ameaçando o Brasil de se dividir em vários territórios diferentes. Inclusive, várias revoltas famosas tiveram as Farroupilhas, Balaiada, Sabinada, inclusive as Farroupilhas, que foi a que durou mais tempo, foi a mais famosa, que foi um grupo de gaúchos que queria separar o Rio Grande do Sul do Brasil. Mas teve também isso na Bahia, enfim, mas os Farroupilhas realmente foram os mais famosos. Mas eram várias revoltas armadas que estavam matando centenas e até milhares de pessoas todos os dias. Era um caos completo, e era nesse ambiente que o Dom Pedro II iria governar e ia se tornar oficialmente o imperador. O caos era tanto que o José Bonifácio, que era o mentor e amigo pessoal de Dom Pedro II, ele foi retirado do mando, né, da responsabilidade de educá-lo, porque ele foi acusado de conspiração por ser uma espécie de inimigo da regência. Então afastaram ele da educação de Dom Pedro e colocaram outros mestres que eram tão eruditos quanto. E o caos era tão constante, essas disputas internas, enfim, que a maioria da Assembleia e da população começou a querer logo que o Dom Pedro se tornasse o imperador para tentar resolver a situação. Porque isso foi em 1840, numa época que ele tinha 14 anos, estava prestes a fazer 15. Ele faria 15 ainda naquele ano. Mas foi quando ele tinha 14 anos de idade que foi feito o golpe da maioridade, que colocou o Dom Pedro II como imperador antes da época. Ele queria. O Congresso brasileiro foi consultado, né? A população queria. O que nós fizemos foi de uma genialidade absoluta. Nós emancipamos Dom Pedro II, que tinha 15 anos. Né? Nós votamos lá que para efeito de assumir o trono, ele já era maior de idade. Eu me pergunto, como é que um processo em que há participação popular, em que o Congresso aprova, né? Em que o próprio pode ser chamado de golpe. Golpe é uma coisa que você faz sempre à revelia da população. Né? Se há uma expressãozinha imprópria na história do Brasil que devia ser mudada, é essa história do golpe da maioridade. E quando ele se tornou imperador com 14 anos, a grande promessa dele foi que ele iria cumprir o que seu pai e o seu amigo José Bonifácio haviam começado, que é construir uma nação soberana, unificada e independente. Então as primeiras ações do Dom Pedro II como imperador foram justamente para tentar resolver esse caos interno. Conta-se que ele era um líder diplomático exemplar, que ele sempre buscava negociar antes de partir para a batalha, porque ele era uma pessoa muito calma, ele não gostava de realmente batalhar, de ir para a guerra. As únicas vezes realmente que ele partiu para a força, para a violência, foi quando não tinha mais jeito, quando não tinha mais solução. Foi isso que ele fez desde o primeiro momento que ele se tornou imperador. Ele apoiou a Constituição de 1834, porque tinha algumas pessoas que tinham medo de que ele mudasse alguma coisa, mas ele conservou, apoiou ela e manteve como era. Ele começou a negociar com os farroupilhas para parar com as revoltas, com os conflitos, porque a maioria dos conflitos e revoltas armadas acabavam no ano que elas começavam. A Sabinada, Balaiada, tudo isso acabou no ano que começou. Mas como eu falei, os farroupilhas duravam um pouco mais e foram bem mais violentos. Então ele começou a negociar com eles no primeiro momento que ele entrou como imperador. Além disso tudo também, ele conseguiu conciliar os conservadores com os liberais, porque esses foram os dois partidos que foram os partidos máximos durante todo o Império do Brasil. Até o final dele era a divisão entre conservador e liberal. E antes do Dom Pedro II, era uma briga muito forte entre os dois para ver quem que ia se manter no poder. O Dom Pedro II criou uma maneira genial de resolver isso. Ele criou uma lei que fazia
com que tivesse um tempo limite de cada um no poder. Então, se estava um conservador e ele ficasse no seu tempo, logo depois entrava um liberal. Então ficava revezando os dois. Isso foi uma maneira genial que ele conseguiu criar de resolver a situação. Acabou o conflito de conservador e liberal com ele. Era o país conseguindo se unificar, conseguindo manter a paz graças a essa diplomacia de Dom Pedro II. Porém, com o tempo, enquanto ele estava ainda negociando com os farroupilhas, não havia ainda conseguido a paz que ele queria, plena, ele mudou seu espírito. Ele, que antes era considerado uma pessoa calma, até meio tímida, estava se tornando inquieto, ansioso, explosivo, estava mudando alguma coisa nele. E aqueles que estavam perto do Dom Pedro II, seus conselheiros, enfim, arranjaram uma maneira dele melhorar. E ele acabar voltando a ser como era antes, que era arranjar um casamento, uma esposa para ele. Ele, que então tinha ainda 17 anos de idade, era no ano 1842, estavam começando a querer arranjar um casamento para ele. E arranjaram a Teresa da Áustria. E olha só, a Áustria tem uma história de amizade muito forte com o Brasil. Poucas pessoas sabem disso, mas Brasil e Áustria têm uma história muito próxima. A nossa bandeira, a cor amarela, é a cor da família Habsburgo, que é a da Áustria. E na época não tinha foto, mas o que aconteceu? É uma polêmica, isso é uma história real, que dizem, né, que foi apresentado uma pintura da Teresa para ele, na época não tinha foto, e era uma mulher extremamente bonita, muito bela, muito elegante, enfim, ele ficou encantado com isso. Mas quando eles se conheceram, quando finalmente chegou o dia, ela não era igual na pintura. Ao contrário, era uma mulher que era considerada baixinha, gordinha, até um pouco nariguda, e ele ficou tão decepcionado com isso que diz que ele até chorou de tanta decepção. Então é uma história polêmica da vida dele. A esposa ficou até assustada com a reação dele por causa disso. Mas com o tempo que eles realmente se casaram, foram se conhecendo melhor, a Teresa da Áustria se mostrou uma mulher muito culta, religiosa, respeitosa, elegante. Era uma mulher exemplar, uma mulher muito bondosa, de caráter incrível, de ouro, enfim. Então com o tempo eles foram se dando bem. Mas no começo eles realmente começaram com o pé esquerdo, como dizem, né? E como foi um casamento arranjado, como era muito comum na realeza de todo mundo, não só aqui do Brasil, diz que o Dom Pedro II nunca foi realmente apaixonado pela sua esposa, que ele a via mais como uma amiga do que como a sua mulher. Que ele era apaixonado, dizem, né, uma teoria, por uma outra mulher chamada Condessa de Barral. E por que tem essa teoria? Porque a Condessa era a professora particular das filhas do Dom Pedro II. E ela era uma mulher que apreciava muito as artes, as ciências, era uma mulher muito erudita, bastante parecida com o Dom Pedro II. Então, ele tinha uma paixão que era mais intelectual, mais platônica do que carnal pela Condessa. E o que sustenta essa teoria são as cartas que tem trocados entre os dois, que mostram uma relação muito íntima até, que não é comum para pessoas, melhor dizendo, que não são um casal, né? Mas não tem realmente registros, assim, de que eles tiveram uma relação sexual, romântica. Não tem nenhum registro que mostre que ele traiu a esposa, mas que ele tinha uma relação íntima com ela. Isso tinha, e tem evidência de que ele era apaixonado por ela, enfim. Mas o que importa é que Dom Pedro II sempre se manteve muito respeitoso e cordial com a Teresa. Afinal, ele era um homem católico, ele entendia a importância do matrimônio e o via realmente como algo sagrado. E como eu falei, com o tempo, suas filhas também haveriam de nascer. A princesa Isabel nasceu no ano 1846 e a princesa Leopoldina no ano 1847. Só que antes da Isabel e depois da Leopoldina, Dom Pedro II também chegou a ter 2 filhos homens, porém os 2 morreram ainda quando criança. Foi um baque muito forte ainda assim por Dom Pedro II. Tem registros de que ele realmente foi muito afetado pela morte dos filhos homens. Também foi 1 ano antes da sua filha, a princesa Isabel, nascer, que ele conseguiu negociar a paz com os farroupilhas. No ano 1845, graças às constantes investidas do Dom Pedro II na diplomacia, na negociação, ele conseguiu trazer a paz de novo para o Rio Grande do Sul. Os farroupilhas se renderam. Não era uma guerra, né? Mas eles conseguiram, digamos assim, desistir da revolta. Então eles conseguiram a paz, foi uma rendição mesmo deles. E o Brasil, de novo, estava em paz, como Dom Pedro II havia prometido que iria deixar. E agora, com o país mais unificado, com os conservadores e liberais
bem conciliados e com as revoltas tendo acabado, o Brasil ainda tinha coisas para se resolver, obviamente. O Dom Pedro queria transformar essa nação um país soberano. Mas aí que tá outra sacada genial dele. Dom Pedro II, como era um homem profundamente intelectual, no sentido mais grosso da palavra, ele sabia que o que precisava fazer para que o Brasil fosse para frente não era apenas a economia. Isso é um erro de quase todos os políticos e até os brasileiros como um todo de hoje em dia. Achar que primeiro nós temos que resolver a situação política e econômica para depois partir para as questões intelectuais e culturais. O Dom Pedro II tinha plena noção de que isso era um absurdo, de que, claro, a economia, a indústria, tudo isso era essencial. Tanto que ele investiu nisso, vou falar disso um pouco mais para frente. Mas o grande investimento do Dom Pedro II nesse período foi na educação e na cultura. O sonho do Dom Pedro II era ver o Brasil um país como participante ativo da cultura ocidental. Ele fez de tudo para fazer o Brasil assim, um país culto, um país educado. E pasmem, na época, mais de 90% da população brasileira era analfabeta. Mais de 90%. Por quê? Na época, o Brasil era um país quase que plenamente rural e agrário. Claro, tinha as grandes cidades, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Salvador, Recife, Porto Alegre. Isso era considerado as cidades grandes da época, com muitas pessoas, com a indústria ativa, enfim, com muita empregabilidade. Também tinha as cidades médias, como Niterói, como Caxias do Sul, como Pelotas, como Juiz de Fora e como Petrópolis. E essa particularmente era uma cidade muito amada e muito frequentada pelo Dom Pedro II, porque ele gostava muito da natureza de lá, do ambiente, enfim. Inclusive, não é à toa que até hoje é chamada de a cidade imperial. E até o nome da cidade foi dado em homenagem a ele. Petrópolis vem de Pedro. Porque ele amava tanto Petrópolis e frequentava tanto lá que foi dado em homenagem a ele esse nome. Enfim, o Brasil ele era, como eu falei, quase todo rural. Tirando as cidades grandes e médias que eu falei, todo o resto era zona rural, zona agrária. Então a economia do país estava bem lenta por conta disso e a educação também. A maioria era analfabeta. E Dom Pedro II fez de tudo para conseguir educar a nação. Então ele começou a investir pesadamente em escolas, em bolsas de estudo, em pesquisas científicas. E conta-se, gente, que ele não só investia, ele era um participante ativo nessas mudanças. Diz que ele ia pessoalmente nas escolas ver a situação dos alunos e dos professores. Ele às vezes verificava as provas que eram aplicadas para os alunos, de tanto interesse que ele tinha em ver a cultura do país dar certo. Foi ele que concluiu o colégio Dom Pedro II, porque ele começou a ser construído antes dele virar imperador, mas foi concluído no seu reinado, no seu império. Outra coisa também que foi expandida foi o Observatório Nacional, que também foi construído antes dele, mas que ele expandiu, tornou ainda maior, colocou mais dinheiro. Ele também investiu muito em bibliotecas, que antes tinham poucas no país, mas com ele começou a ter cada vez mais e mais. E como eu falei, ele era um participante ativo, então ele frequentava os lugares que ele ajudava a fundar. Ele frequentava bibliotecas, ele ia em laboratórios, ele fez várias expedições científicas com cientistas mesmo, com pesquisadores por todo o país. Ele gostava de estar ativo na cultura brasileira e ver o seu desenvolvimento pessoalmente. Ele não ficava só de longe olhando, ele gostava de ver o Brasil se desenvolvendo assim, olho no olho, pessoalmente. Isso é uma coisa muito legal dele. Acho que isso é muito válido ser destacado. Era um intelectual de uma maneira que nem existe mais. Se existem 5 pessoas tão intelectualizadas como Dom Pedro II hoje, no mundo, nesse mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, deve ser muito. As próprias bolsas de estudo nesse período eram muito constantes, ele investia muito nisso. O Carlos Gomes, que era o maior músico da época, ele foi estudar na Europa sendo bancado pelo imperador. E Carlos Gomes vai ter os seus estudos financiados de um modo muito engraçado, inclusive, porque a Imperatriz Teresa, ela defendia que Carlos Gomes fosse estudar na Itália, enquanto que Dom Pedro II defendia que Carlos Gomes fosse estudar na Alemanha, as duas grandes potências da história da música.
Carlos Gomes optou por ir para a Itália, desenvolveu toda a sua técnica lá. E na primeira apresentação de O Guarani, no Teatro Scala de Milão, ele torna o Brasil, naquele momento, participante ativo da grande cultura do Ocidente. Eu diria que o segundo reinado foi a época que o Brasil mais ganhou respeito internacional, mais do que qualquer outra época da nossa história. Como eu falei, não foi só na cultura que ele se destacou e investiu muito. Na economia também, que ele entendia que era fundamental, ele também teve um trunfo, uma sacada genial. Que é porque, como eu falei, na época, o Brasil era grande maioria agrária e rural. A economia brasileira era toda dependente do café, do tabaco, do açúcar e do ouro. E também do gado, né, da pecuária. Isso era o que mantinha a economia brasileira. Mas o que acontecia? Na época, o Brasil estava ficando para trás na economia porque as grandes nações realmente do mundo, como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, estavam se industrializando. Estavam crescendo muito a economia. O Brasil estava muito agrário, então estava ficando para trás. Dom Pedro II entendia então a importância de se industrializar, mas também ele tinha o conflito de também agradar a elite agrária, né? Que eram os escravocratas, os donos do açúcar, do café, enfim. Então ele entendia que era preciso conciliar os donos de indústria com a elite agrária. Ele conseguiu fazer isso de forma brilhante, de novo. Por quê? Ele conseguiu agradar e beneficiar a elite agrária investindo muito no café. Antes de Dom Pedro II, o bem maior do Brasil, que mais gerava riqueza para a gente, era o açúcar. Mas foi no segundo reinado, com os grandes investimentos e incentivos de Dom Pedro II, que o café se tornou o maior bem, que mais gerava riqueza para o país, ao ponto do Brasil, nessa época, se tornar oficialmente o país do café, o país que mais exportava café. Isso, inclusive, o Brasil ficou com esse título por muito tempo. Se eu não me engano, foi nos anos 70, mais ou menos, que o Brasil deixou de ser o país do café. Mas começou a ser no segundo reinado e ficou por muito tempo como o país que mais exportava e fabricava café. Então foi isso que ele fez em benefício da elite agrária. Mas ele também ajudou muitos donos de indústria. Ele virou amigo de muitos deles, inclusive o mais famoso e mais importante deles, Barão de Mauá, que foi o maior empresário da história do Brasil. Barão de Mauá construiu várias ferrovias, portos. Ele trouxe o barco a vapor para o Brasil. Enfim, foi o maior empresário que criou vários empregos. Só pra gente ter uma noção, no auge da carreira dele, ele tinha 115 mil contos de réis. Se a gente fosse trazer pros dias de hoje, assim, ajustando a inflação, ia dar mais ou menos uns 17 bilhões de dólares. E só pra gente ter uma comparação, a fortuna dele era maior do que toda a arrecadação do Império Português em um ano inteiro. Ou seja, a gente pode falar que esse cara era mais rico que o governo. No Brasil, ele fez o primeiro estaleiro, a primeira ferrovia, trouxe o barco a vapor e, assim, um monte de coisa que ele fez. Mesmo assim, muita gente nunca ouviu falar dele e na escola nem toca o nome dele nos livros. Então eles conciliaram, o Dom Pedro II conseguiu conciliar bem a elite agrária com os donos de indústria, a zona rural com a zona urbana, basicamente. Foi também justamente com a elite agrária que o Dom Pedro II viria a ter um dos seus principais problemas, porque a grande questão do Dom Pedro era conseguir conciliar todas as áreas do país. Esse sempre foi o sonho máximo dele. Ele queria conciliar Igreja Católica com maçonaria, queria conciliar conservadores com liberais, queria conciliar elite agrária com donos de indústria. Isso foi sempre o sonho máximo da vida dele, conseguir unir o Brasil da forma mais sublime e perfeita possível. Então, a elite agrária era um problema. E o que gerou isso? Não foi só a questão dos donos de indústria o problema, mas também a questão de que Dom Pedro II era abertamente contra a escravidão e a elite agrária era profundamente escravocrata e dependia disso. Dom Pedro II era um homem bastante liberal, bastante até iluminista. Gostava de corresponder com os grandes intelectuais da França e ele gostava daquele mundo intelectual francês. Ele sempre disse ele dizia, né, que o coração dele era brasileiro, mas a mente dele era francesa, né? Estava na França. E por ele ter esse lado dele, contrário à escravidão, que isso gerou uma polêmica muito forte, uma intriga entre ele e a elite agrária. Mas ele mais uma vez quis conciliar isso. O que ele fez? Ele começou a criar aos poucos leis anti-escravidão. As mais famosas delas são a Lei Eusébio de Queiroz,
que proibia o tráfico negreiro. Também a lei do sexagenário, que estabelecia que o escravo, quando atingisse 60 anos de idade, tinha que se aposentar. A lei do ventre livre, que fazia com que escravos, filhos de escravos, não se tornavam mais escravos. Então, aos poucos, a escravidão estava diminuindo, a cultura escravocrata estava diminuindo e cada vez mais a maioria dos brasileiros passavam a ser contra a escravidão. Mas a elite agrária ainda permanecia a favor. Então, ele conseguiu conciliar isso bem até certo ponto. Até então, ele estava perfeitamente diplomático, como sempre foi. Para mim, essa sempre foi a maior qualidade do Dom Pedro II. Ele conseguiu conciliar os lados muito bem. Ele conseguiu conciliar conservadores e liberais, estava conseguindo conciliar até então a elite agrária com os donos de indústria. Enfim, o seu grande triunfo foi ser um bom diplomata. O que é um imperador sem sua coroa? Um homem que tem convicções, que erra, acerta, que se apaixona. Mas o imperador tem direito de escolha? Existem ideais que atravessam o tempo. Ele, inclusive, foi muito resistente, por exemplo, à Guerra do Paraguai no começo. Esse é, sem dúvida, um dos episódios mais polêmicos, mais questionados, mais comentados da vida do Dom Pedro II e do Segundo Reinado como um todo. A Guerra do Paraguai foi gerada pelo ditador do Paraguai, Solano Lopes, que ele era um general, filho do ex-presidente do Paraguai. Solano Lopes, ele era um ultranacionalista, ele queria realmente expandir o Paraguai e ver ele o país mais importante da América do Sul, mais importante do que Brasil, do que Argentina, e ele invadiu lá uma área do Mato Grosso, ou seja, que pertencia ao Brasil, e isso foi o suficiente para o Dom Pedro II acabar então declarando guerra. Mas eu não vou ceder. É a honra do Brasil que está em jogo. O Brasil é uma nação soberana. Não irá se curvar a país algum, por mais poderoso que seja. Viva o Brasil! Porém, o Dom Pedro II já sabia desse desejo maléfico e megalomaníaco do Solano Lopes e tentou negociar com ele, mas o Solano Lopes nunca aceitou muito isso não. Ele invadiu o Brasil, invadiu inclusive o lugar do Rio Prata, que pertencia ao Uruguai, enfim, também tinha influência da Argentina. Então, graças a essa briga que o Solano Lopes comprou não só com o Brasil, mas com a Argentina e o Uruguai, que o Dom Pedro II teve a ideia de formar a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, e os três se reuniram contra o Paraguai numa guerra que durou 6 anos, de 1864 até 1870, no qual o Paraguai ele foi derrotado. Em março de 1870, o José Francisco Lacerda, um dos voluntários da pátria, conhecido como Chico Diabo, desferiu um golpe de lança no ditador paraguaio Solano Lopes. Após 6 anos de batalhas e sangue derramado, terminava assim o maior conflito da América do Sul. Essa questão da guerra gerou muitas mortes, tanto pelo lado dos brasileiros quanto dos paraguaios, só que especialmente pelo lado dos paraguaios. E isso foi um dos maiores problemas na vida de Dom Pedro II, que acabou sendo muito criticado por isso, mesmo que ele tivesse tentado no começo negociar para que não ocorresse a guerra. Ele tentou, mas Solano Lopes não aceitou. E, como eu falei, foi a guerra mais violenta da história da América do Sul. E os republicanos e aqueles que eram contrários à monarquia como um todo usaram isso contra o Dom Pedro. Uma coisa que também eu não contei para vocês é que a mídia da época, a imprensa, falava mal de Dom Pedro II às vezes, por exemplo, para criticar a maneira simples dele, suas roupas, porque o que era esperado de um monarca, de um imperador, de um rei na época, era o que era comum na Europa, na França, na Inglaterra, que era um luxo constante, enquanto aqui no Brasil era uma coisa muito mais simples. Até mesmo a casa imperial, o palácio imperial, era bem mais simples comparado com os grandes palácios da Europa. E a Guerra do Paraguai foi usado muito para manchar a imagem de Dom Pedro II. Embora ele fosse um imperador muito amado, enfim, a Guerra do Paraguai manchou um pouquinho a imagem dele. Mas, como eu falei, Dom Pedro II não estava muito interessado nas questões burocráticas e políticas. Claro, ele tinha que ter um interesse nisso porque ele era um estadista, e era um grande estadista que entendia a sua responsabilidade, seu dever. Porém, sua grande paixão de vida, seu interesse sempre foi as questões culturais, políticas e educacionais, já que ele próprio já disse que se ele não fosse imperador, ele queria ser professor ou até mesmo primeiro-ministro.
Então, esse sempre foi a paixão da vida dele. Não é à toa também que ele trocou correspondências e cartas durante sua vida inteira com os maiores intelectuais, tanto do Brasil quanto da Europa. Ele chegou a conversar com Charles Darwin, Graham Bell, Victor Hugo. Alguns até falam que ele chegou a conhecer o Nietzsche pessoalmente e tantos outros. Conta-se que o Victor Hugo, que era um dos maiores intelectuais da época, chamou ele de o monarca mais culto do século XIX e neto do Marco Aurélio, que era chamado de imperador filósofo, que era um imperador da Roma Antiga, né? Mas, falando no Graham Bell, que eu citei aqui, que é o criador do telefone, o Dom Pedro II, ele foi uma das primeiras pessoas na história a usar o telefone, a testar, porque ele foi lá num evento organizado pelo Graham Bell na Europa, que apresentava o telefone. E tem uma história até um pouco famosa, que é uma piada até que faz, de que o Dom Pedro II, ele colocou o telefone no ouvido e ele não fazia ideia do que era aquilo. Mas quando ele colocou no ouvido e o telefone falou com o Graham Bell lá numa outra sala, ele ficou extremamente surpreso. Ele chegou a dar um pulo assim de susto, ele falou, isto fala. Isso virou uma coisa famosa até na história dele, inclusive foi até registrado como uma atuação. I will recite for you some lines from Shakespeare's Hamlet. Isso, inclusive, foi até apresentado em um anime, um desenho japonês que mostrou o Dom Pedro II e mostrou esse evento dele com o telefone. これはまだ一方からだけしか話せませんので、隣のギャラリーで待機している皇帝へこちらから話しかけてみます。ドン・ペドロ、私の言うことがわかりますか？聞こえる。聞こえたぞ。声は。この機会、話をしました。ベルさんの言う通りです。実に素晴らしい。 Não é por acaso também que o Brasil foi o segundo país do mundo a ter o telefone graças a essa amizade entre o Dom Pedro II e o Graham Bell. O primeiro país a ter foi os Estados Unidos, o segundo foi o Brasil, no ano 1877, ano seguinte à criação do telefone. Mas até o próprio Dom Pedro II, que como eu falei era um grande diplomático, ele conseguiu vacilar em alguns momentos que prejudicaram muito o seu império. Talvez a principal coisa que prejudicou muito ele, foi o maior erro da vida do Dom Pedro II, foi a chamada questão religiosa. O que foi a questão religiosa? Foi uma situação em que, na época, o Papa Pio IX, ele proibiu católicos e maçons de se casarem. Ele disse que seria um pecado porque a maçonaria era completamente incompatível com o catolicismo. Os papas já haviam condenado a maçonaria na época, mas o Papa Pio IX foi muito forte nisso, de crítica à maçonaria. Porém, a maçonaria era muito influente na política brasileira da época. Tal como os católicos também eram muito influentes, o Brasil era um país oficialmente católico e o Dom Pedro II também era católico. Porém, como eu falei, o Dom Pedro II tinha a ideia de conciliar muito bem todos os lados. E talvez essa característica dele tenha o levado à sua queda. Porque pelo fato do Papa ter decretado isso, a igreja automaticamente começou a fazer muita luta, muita crítica aos maçons e realmente proibiu casamentos católicos com membros da maçonaria. Mas o Dom Pedro II, ele não queria isso. Ele queria realmente que houvesse uma conciliação, uma união. Ele tinha medo de que isso poderia prejudicar o futuro do Brasil, porque católicos e maçons eram muito influentes na cultura e política nacional como um todo. E ele queria que quem realmente pudesse decretar quem iria se casar ou não seria o Estado. Ele não queria que fosse a igreja que iria definir quem podia se casar ou não. Ele achava que seria a lei nacional, a lei da Constituição. Mas Dom Pedro II, mesmo então insistindo nisso, mesmo então permitindo o casamento de católicos com maçons, né? Mesmo então ele colocando o Estado acima da igreja, houveram bispos que resistiram a essa ação dele. O mais famoso foi o famigerado Dom Vital, bispo de Olinda, que
ele resistiu muito a essa política do Dom Pedro II, comprou uma espécie de briga com ele e ele realmente proibiu de vez católicos e maçons de se casarem. Dom Pedro II acabou não gostando nem um pouco disso e sua última decisão quanto a isso foi prender Dom Vital. Dom Vital foi preso amando as ordens de Dom Pedro II e isso manchou completamente a imagem dele, porque o Dom Vital era um bispo muito amado pela população. Então a prisão dele realmente manchou a imagem do Dom Pedro II. Lembrando que o Dom Pedro era um imperador profundamente amado, a população realmente gostava dele. Mas essa ação prejudicou muito ele, inclusive manchou um pouco sua imagem com a Igreja Católica. Porque a monarquia brasileira como um todo, isso incluindo o Dom Pedro I com o Dom Pedro II e até o Dom João VI, sempre tiveram uma relação, assim, excelente com a Igreja Católica. Porque eu quero que vocês lembrem, o Brasil foi fundado com os princípios do catolicismo e da monarquia. Na bandeira do Brasil havia a cruz de Cristo. O Brasil era um país oficialmente católico, a família real era oficialmente católica, então sempre teve uma excelente relação. Mas essa questão religiosa acabou realmente azedando um pouco a relação da Igreja Católica com a família real. Embora o Dom Pedro II ele tenha depois dado anistia para o Dom Vital, e ele realmente foi solto, ele pediu perdão para a igreja e para o próprio Dom Vital, mas ainda assim não foi o suficiente para acabar retornando a boa relação, a ótima relação que tinha antes. E eu diria que foi aqui que começou realmente a queda do segundo reinado. E esse império do Dom Pedro II que estava no auge, que era profundamente amado pela grande maioria dos brasileiros, que tinha respeito internacional, que estava fazendo a nossa economia crescer, que estava industrializando o Brasil, que estava reduzindo os analfabetos, que tornou o Brasil o país do café, que trouxe o telefone, enfim, estava no auge o império de Dom Pedro II. Porém, essas pequenas divisões que estavam ocorrendo de católicos, depois com a elite agrária, isso acabou prejudicando muito o futuro do império. Então, eles foram do auge para a queda em alguns poucos anos. E a gota d'água para isso foi no ano 1888, ano em que a princesa Isabel declarou a Lei Áurea, que oficialmente abolia a escravidão do país. Nessa época, a escravidão estava já profundamente mal vista. A gigantesca maioria dos brasileiros já não eram mais a favor da escravidão. Políticos, intelectuais, religiosos, todos eram de gigantesca maioria contra a escravidão, inclusive os maiores representantes da alta cultura do Brasil na época, como Joaquim Nabuco, Machado de Assis, o próprio Carlos Gomes, todos esses eram da época do Dom Pedro II. Eles eram os maiores intelectuais, os maiores representantes da cultura brasileira lá para fora, né? O Machado de Assis era considerado o maior escritor da época. Joaquim Nabuco, o maior jurista. Carlos Gomes, o maior músico. Eles eram todos contra a escravidão. Então veja isso, como que o Brasil estava com uma cultura profundamente anti-escravocrata. Mas mesmo assim, com a declaração da Lei Áurea pela princesa Isabel, que foi extremamente bem recebida por todo o país, isso inclusive aumentou um pouco o prestígio do Dom Pedro II, que estava diminuindo, como eu falei, por conta da questão religiosa e por conta do conflito dele com a elite agrária. Mas com a Lei Áurea, a imagem da família real passou de novo a ser bem vista. As ruas logo seriam tomadas, em uma confraternização jamais vista. Era o dia do aniversário de Dom João VI, aquele que transformou essa terra em nação. Alguém que adorava tanto o Império Tropical, que chorou em sua partida sem volta. Nesse dia, pelas mãos da bisneta de Dom João VI, um povo inteiro se redimia. Foi um momento de união e festividade para todos os brasileiros. Porém, não foi nem um pouco bem vista pela elite agrária, que ainda era muito forte, muito influente por todo o país, que eles eram todos a favor da escravidão. Então, com essa chance, os republicanos, que já eram um número até considerável, que eles queriam ver o Brasil não mais como uma monarquia, mas como uma república, eles usaram então essa revolta da elite agrária e da questão religiosa a favor deles. O que aconteceu? Os republicanos começaram a se aliar à elite agrária, a alguns bispos que também estavam com uma imagem ruim contra o Dom Pedro II, começaram a se unir a eles,
e começaram então a planejar um golpe de Estado. E quem que gerou esse golpe? Vocês devem saber que é Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um herói de guerra e amigo pessoal do Dom Pedro II. O Marechal Deodoro, ele lutou na Guerra do Paraguai, foi vitorioso na guerra e era amigo íntimo do Dom Pedro e era oficialmente monarquista e também contrário à escravidão. Porém, foi graças a uma fake news que dizia-se que o primeiro-ministro decretou a prisão do Marechal Deodoro. Os republicanos criaram essa mentira e fez com que o Marechal Deodoro, então revoltado com isso, se unisse aos republicanos também a uma pequena tropa de militares e eles fossem lá para o Rio de Janeiro, porque eles eram do Rio de Janeiro, né? A capital do Brasil era no Rio de Janeiro, e decretassem a República. A proclamação da República que foi feita no dia 15 de novembro de 1889, um ano depois da Lei Áurea. E a família real já estando bastante desgastada, já estando bastante cansada até disso tudo. Embora eles tivessem com um pouco de esperança já por conta da Lei Áurea, eles já sabiam que eles não queriam mais conflito. Dom Pedro II já estava muito velho para isso e eles não queriam resistir àquela proclamação, àquele golpe. Então, bastou uma tropa de militares declarar a república. E, pasmem, houveram republicanos e militares que sugeriram ao Marechal Deodoro o fuzilamento da família real, para vocês verem o nível. Porém, o próprio Marechal Deodoro negou isso, ele não queria isso. Mas a família real teve que então fugir, foi exilada do seu próprio país, na França. Eles foram para Paris e Dom Pedro II permaneceu lá até o ano 1891, que foi o ano da sua morte, morrendo num hotel de 3 estrelas. E ele morreu todos os dias, segundo suas cartas, sonhando com a volta do seu país, com ele voltando para sua terra natal, que ele tanto amava. Dom Pedro II, para mim, foi o maior patriota da história do Brasil. Ele realmente amava essas terras. Não é à toa que seu último pedido foi que colocassem uma porção da sua terra natal no seu túmulo. E suas últimas palavras foram: que Deus me conceda esse último pedido, paz e prosperidade para o Brasil. Seu corpo só veio para cá no ano 1921, 30 anos após a sua morte.